Fala pessoal, Gabriel por aqui. Você deve estar pensando assim, como esse cara consegue juntar esses dois assuntos? Que a Espanha foi campeã do mundo, bicampeã do mundo, 2010 e 2026, em cima da Argentina. A Argentina, eu fiquei tão chateado, eu quase não dormi, que a Argentina perdeu. Com o assunto do Monark, provavelmente está com algum problema, alguma doença de saúde mental. Uma doença aí com algum problema que envolve a saúde mental dele. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui, ó. A vitória da Espanha não foi por acaso. É um teatro planejado há anos. A Argentina deu apenas um único chute a gol no jogo todo. E Messi parecia hipnotizado, porque o que vimos é um ritual de passagem de poder maçônico, e não um jogo de futebol. Assim como mostrou a publicação da Adidas em julho de 2024. O bode e a criança. Números 10 e 19. Messi e Yamal. O bode subindo no palanque para se aposentar. E a criança saindo para jogar. A mesma criança que apareceu no comercial da Lego. E em meio a todos os campeões, conseguiu desbloquear a taça. Aquele ali era Yamal. É por isso que em outro anúncio da Adidas, ele aparece com um chapéu de vaqueiro, pois como no ritual maçônico, é ele que monta no bode. Assim como é simbolizado nesse prospecto maçônico. Yamal é aquele que veste a camisa vermelha, porque a seleção espanhola é apelidada de La Roja, ou, em português, a vermelha, o que explica finalmente o jogador de vermelho na capa da revista The Economist. E em outubro de 2025, a Adidas publica essa imagem, onde temos os campeões das últimas Copas sentados, Messi em pé, esperando para jogar e perder para aquele que se assentaria na próxima cadeira cor vermelha. Mais uma vez, estamos falando de Lamine Yamal, o bebê que curiosamente foi batizado por Messi há 19 anos atrás, porque Messi nasceu no dia 24 de junho, curiosamente o mesmo dia de nascimento de João Batista, aquele que batizou o próprio Cristo. E também o mesmo dia dos terremotos que ocorreram na Venezuela, onde milhares de pessoas foram sacrificadas nesse ritual. E muitos bebês desapareceram. Tengo mis 4 niños perdidos. Mi hija Aranza López la sacaron con vida, pero la sacaron con un apellido que no sé, Aranza Vergara. Eles simbolizaram o batismo do anticristo. E é por isso que na capa da revista, após o chute do jogador de vermelho, o caos se instaurará no mundo. A Copa foi apenas um ritual para captar uma egrégora de energia a nível global. Assistiu? Então, toda essa teoria da conspiração que existe em torno de diversos assuntos é em cima do Super Bowl, a final da Copa do Futebol Americano, é em cima da Copa do Mundo, é em cima de eventos e shows que estão falando que existem rituais satânicos, que existe uma agenda globalista satânica, e isso ainda ganhou mais força depois que saíram lá os casos daquele milionário, me fugiu o nome, Epstein. Depois que saiu todo aquele caso, ainda criaram várias outras teorias da conspiração, e agora está saindo mais vídeo de alienígena. Então o governo está para lançar aí, está para anunciar oficialmente alienígenas e etc. Tudo isso me faz juntar com o assunto do Monark, que é o seguinte: a partir do momento, como que você ajuda uma pessoa que está com esse possível problema que o Monark está? Porque ele parou de ser um comentarista de eventos desse tipo. Uma coisa é você comentar, eu acredito que exista essa tal, esse sim, precisamos ver ainda o que vai acontecer, tal. Outra coisa é você se colocar como parte do problema. E hoje, o Monark, veja essas falas aqui, ó. Eu acredito que eu posso ter um chip na cabeça, mano. Por quê? Porque eu tenho uma cicatriz aqui bem no meio da testa, Eu né? também tenho, porra. Aqui. Você pode ser que você tenha um chip na Cadê? cabeça. Mostra aí, dá pra ver. Porque já teve um acidente, leva pro hospital, lá faz a parada fingindo que tá tratando o acidente e coloca pra lá. E a cicatriz? Ninguém... Coisas esquisitas. Sabe o que eles fazem? Eles ficam falando um código, tá ligado? Cara, vai parecer loucura, mas meu nome é Ayubi, né? Aí eu ia E aí eles queriam criar na minha mente que eu não era humano de verdade, que eu era um robô, que eu tinha inteligência artificial e que eu não era de verdade, tá ligado? Aí os barman de todos os bares falaram lá, Bruno, IA, que seria IAUB. Tá ligado? Aí eles falavam IAUB, e falavam olhando pra mim, tá ligado? Como? Sem te conhecer, falavam isso? Sem me conhecer, vários bares diferentes, tá ligado? Outra coisa bizarra era as músicas dos locais, tá ligado? As músicas dos locais pareciam que sempre era alguma música querendo passar uma mensagem pra mim. Coisas assim que são inegavelmente absurdas, do tipo... Um dia eu tô... eu aluguei um Airbnb, né? Eu tô na varanda do Airbnb, aí sai um cara, um vizinho que eu não conheço, não faço a menor ideia quem é, e começa a gritar comigo, me xingar, não sei o quê. Mas, tipo, ele não falava pra mim, ele falava pro nada, mas era óbvio que era pra mim, entendeu? E no dia seguinte, esse mesmo cara sai na varanda, tá com a varanda dele aberta, as luzes acesas, ele tá pelado, de 4, com a bunda virada pra mim. O Monark, ele se coloca como parte do problema. Ele tem um chip na cabeça. O pai dele talvez não seja o pai dele, é o avô. A esposa dele talvez seja trans. Todas as mulheres, então, tem diversas mulheres envolvidas na política, em grande escalão da política, que são trans. E ele partiu a acreditar que existe essa agenda
globalista satânica e que ele faz parte disso. Então uma coisa é você comentar, é você ouvir esses canais de teoria da conspiração, etc, e falar assim, nossa, será que tudo isso? Sabe, fazer críticas sobre aquilo, ou sobre... Enfim, achar que aquilo lá, nossa, que viagem, o cara tá viajando, né? Como tem vídeo que o cara... Tem vídeo de teoria da conspiração que o cara fala que ele é um ET, que ele tá aqui, que ele é da estrela Horizon, sei lá, não sei que número. Então você vê que o cara tá completamente fora da caixa. E o cara tá falando lá sobre aquilo e você consegue já colocar um bloqueio. O cara tá alucinando aí ao vivo no YouTube, né? Ou num vídeo do YouTube. Mas tem aqueles que não... Como o Monark, passam a acreditar que a vida dele é moldada dentro daquela agenda globalista, satânica que ele está comentando ali. Quer ajudar alguém? Perceba se a pessoa está comentando para falar, você viu o que aconteceu? Saiu na revista lá que talvez ia ser campeã, uma seleção com a camiseta vermelha, e no caso foi a Espanha, que ia ter vinho, e o Beckham estava bebendo vinho, e que o Messi passou lá a batuta lá como eles chamaram, né? Passou lá agora a vez pro jogador lá da Espanha, que é novinho, e ele fez esse batismo lá atrás, mostra o Messi dando banho nele, etc, etc, etc. Então, você vê isso, comenta sobre isso, mas não faz parte disso, isso não afeta seu dia a dia. Quando saber que uma pessoa precisa de ajuda, quando isso passa a fazer parte da vida dela, como está fazendo da parte da vida do Monark. Eu acredito que ele sentiu da realidade e do que a teoria da conspiração fala. Ele acha que tudo que ele fala de teoria da conspiração faz parte da vida dele. Ele sentiu da realidade. Ele precisa de ajuda. E um problema dessas pessoas que quando fazem essa cisão do que é real ou não, é achar que não precisam de ajuda. E cabe às pessoas que estão em torno delas a comentar e falar, preciso de ajuda, a alertar os familiares. É geralmente uma intervenção muito difícil a ser feita. Então, juntando esses dois assuntos, eu queria trazer para esse pensamento. Se você tem pessoas na sua vida que você vê que ela está sentida da realidade, né, que ela está falando coisa, principalmente teoria de conspiração, essas coisas, mas está fazendo parte da vida dela, é o primeiro sinal de alerta que você tem que ficar atento. E começar a comentar com os amigos próximos, com os familiares, isso daqui não está muito legal, isso não está muito normal. Como está acontecendo com o Monark agora? Ele acha que ele faz parte de uma grande conspiração globalista satânica que está perseguindo ele acha que ele está na Matrix, ele acha que ele está dentro de um grande show de Truman, e sem uma justificativa. Você pergunta para ela, por quê? Por que você está nisso? Ele não sabe justificar, mas para ele existe uma grande justificativa. Esse é o grande problema, que para ele todas as coisas que ele está falando se encaixam uma na outra, por mais que você que esteja de fora veja as contradições no que ele está falando. E geralmente são histórias muito bem montadas, né? Mas enfim, e trazendo para a Bíblia, só para fazer e fechar esse vídeo, O celular tocou e o gênio aqui achou que tinha continuado a gravação, mas não, parou. E eu só descobri isso quando? Na hora de editar o vídeo. Então, continuando trazendo para a Bíblia, vamos considerar que toda essa teoria da conspiração, de agenda globalista, satânica seja verdade. É isso mesmo que vai acontecer, segundo a Bíblia. Cada vez mais o amor de muitos esfriará, cada vez mais guerras, rumores de guerras, e etc, 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 até que para nós cristãos Jesus volte, e isso será visto por todo mundo, e toda língua confessará, como está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus é Deus. Então, aqueles que são fiéis a Ele vão reinar junto com Ele, tá? Então, para nós cristãos, se por um acaso, nesse devaneio dessas teorias de conspiração, seja alguma coisa verdade, nós que cremos em Cristo, estamos tranquilos aguardando a volta de Jesus, tá bom? Um abraço a todos.